Olá a todos, meu nome é Guilherme Ritt, sou arquiteto de soluções aqui na AWS e hoje nós vamos falar um pouco sobre Machine Learning e IA generativa. Nosso objetivo aqui hoje é passar por alguns conceitos, mostrar casos práticos de uso, passar principalmente por alguns termos também, para quando vocês estiverem pesquisando sobre o assunto também, conseguir entender e esse assunto não se tornar mais literalmente algo complexo, até porque Machine Learning atualmente está bem entranhado hoje no nosso dia a dia. Então a gente vai conseguir entender aqui com uma certa tranquilidade e eu vou mostrar também como que a AWS consegue ajudar em diferentes níveis de uso, desde você que não tem conhecimento de Machine Learning, como que você pode usar serviços nesse sentido, até você que já tem estudos avançados e consegue desenvolver protótipos e aplicações em produção, como que você consegue tirar mais desse tipo de tecnologia usando os serviços da AWS. Então, para isso, eu vou colocar aqui uma apresentação na tela para me dar suporte. Eu vou ficar aqui do lado enquanto eu converso com vocês a respeito do tema, tudo bem? Que agora a gente está apresentação na tela. Eu acho que antes de mais nada, a gente começar de falar de AWS, de Machine Learning, vale destacar a experiência que a Amazon tem no ramo de Machine Learning. Então, são mais de 20 anos de experiência, desde quando você entra no site da Amazon.com, faz algum tipo de pesquisa, algum tipo de compra, e quando você volta, você tem conteúdo personalizado para o que você já procurou. Dentro da área de logística também da empresa, a gente tem diversas utilizações ali de machine learning para deixar o dia a dia mais prático e a gente conseguir ter facilidade nas entregas. Até quando a gente pensa em coisas que são mais próximos a nós como usuários, como a Alexa, por exemplo, que tem diversos tipos de modelos e algoritmos de machine learning rodando dentro dela. E também a Amazon está sempre preocupada com essa parte de inovação e como que a gente consegue fazer coisas diferentes. Então, um desses exemplos é o Prime Air, que foi lançado ali em 2016 como um protótipo e já funciona em alguns lugares do mundo. Mas isso para trazer que uma das ideias da AWS é que a gente consiga democratizar esse conhecimento de machine learning. Então, pegar o que a Amazon já aprendeu, pegar o que a AWS tem de conhecimento e entregar para os nossos clientes. Isso vai desde você que já tem conhecimento e consegue criar seus modelos, conseguir construir o seu próprio modelo e rodar ele de forma mais efetiva e com o menor custo possível, até você que não tem conhecimento poder também utilizar desse tipo de recurso, como, por exemplo, fazer a análise de uma imagem, transformar áudio para texto, texto para áudio. Vou mostrar até alguns exemplos de como fazer. Até soluções que vão para um lado que a gente chama de no-code ou low-code, ou seja, com o mínimo de código possível, para você também que não é da área de programação e conhece principalmente a parte de negócios, consiga também interagir com ferramentas que vão te dar esse tipo de auxílio, principalmente quando a gente estiver falando de produtividade. Quando a gente olha para o portfólio de serviços de machine learning, inteligência artificial da AWS, a gente tem diversos serviços, mas o ponto aqui não é passar um por um de cada um deles, mas mostrar principalmente os segmentos aqui. Quando a gente fala de serviços de AI, a gente está falando de serviços que vão ser voltados para pessoas que, principalmente serviços onde você não vai ter que desenvolver código de machine learning. E muitos deles vão ser serverless, que a gente chama, ou seja, você não precisa nem se preocupar com que tipo de instância de servidor eu vou usar para esse caso, como é que eu vou provisionar a minha infraestrutura. Você vai usar machine learning por meio de chamadas de API. Então, exemplo disso, por exemplo, o serviço como o Recognition, que você consegue fazer análises de imagem sem necessariamente construir seu próprio modelo e treinar uma rede neural, por exemplo, para conseguir fazer algo nesse sentido, só com chamadas de API. Se você já tem conhecimento, você tem um time de machine learning, um time de data science na sua empresa, você vai construir seus próprios modelos e para isso a gente tem o Amazon SageMaker, que você consegue dentro de um único lugar fazer desde a preparação de dados, treinamento, validação do modelo, concorrência, debugging, diversas atividades até o deploy num único lugar. Você não precisa de diversas ferramentas para fazer a sua atividade. Até empresas como, por exemplo, muitos trabalhos acadêmicos de universidade que vão se focar mais em construir frameworks, desenvolver coisas no nível mais próximo à máquina possível. A gente tem alternativas como voltadas a
instâncias de servidor com mais GPUs para que você tenha melhor uso desse tipo de tecnologia, serviços alternativos como chips, como o Inferent, a Trainium, que eu vou comentar mais à frente a finalidade deles, mas todos voltados a gente ter alternativas de performance, que a gente vai ter ganho de performance e alternativa de custo. Então, independente do nível que você está atuando com machine learning, a gente tem serviços que vão conseguir agregar para o seu dia a dia. Isso se reflete no número de clientes hoje que a AWS tem utilizando esse tipo de ferramentas. Então, hoje são mais de 100 mil clientes e a gente tem desde grandes empresas até pequenas startups que estão começando agora com ideias voltadas para machine learning. Então, a partir disso, a gente consegue pegar situações mais próximas do dia a dia. Mas uma coisa que é bem relevante aqui é que nós não devemos utilizar machine learning, e quando a gente vai falar de IA generativa, para simplesmente porque está na moda, simplesmente porque as pessoas vão ouvir, vão achar interessante, nossa, tem inteligência artificial, então deve ser melhor do que qualquer outra parte. Não. Na prática aqui, o que a gente está falando no fim do dia você precisa encontrar um propósito. Que tipo de problema vai resolver do seu cliente ou dentro da sua empresa utilizando machine learning, utilizando IA generativa? Como que você vai aumentar a produtividade, por exemplo? Como que você vai aumentar você vai melhorar a experiência do seu cliente? Então você precisa ter um problema para ser resolvido e machine learning tem que ser a chave para resolver esse problema. Não o contrário, não criar uma ferramenta e procurar um problema depois para resolver com ela. Isso muito provavelmente vai levar, o seu projeto ou a sua ideia a um declínio no médio ou longo prazo, porque você não vai ter onde usar aquilo no fim do dia. E pensando nisso, vamos trazer aqui alguns casos de usos mais voltados para justamente para esse ponto, né? Para como que a gente consegue cuidar aqui da parte de, quando a gente fala da experiência do cliente, ou uso interno, quando a gente fala de otimizar o nosso negócio, e até mesmo quando a gente faz para acelerar, inovar e dar o próximo passo dentro desse tipo de tecnologia. E por fim, a gente vai falar aqui mais sobre Generative AI, IA generativa, enfim, como ele está sendo apresentado no mercado, tá bem? Então, começando aqui pela parte de melhorar a experiência de cliente, eu vou pegar um caso de uso aqui que é inteligência para centros de atendimento, né, para os contact centers. Então, quando acho que a maior parte da gente já teve contato com algum com contact center, e mesmo para a gente como cliente ou pessoas internas, a gente em muitas situações vai encontrar cenários onde, olha, eu estou falando aqui com uma pessoa, mas ela está lendo uma documentação, talvez a gente pudesse encurtar esse tipo de cenários com atendentes virtuais, ou mesmo para quando a gente tem casos mais complexos, onde literalmente você tem uma pessoa ali lidando com aquele tipo de cenário, como é que um time gerencial sabe, como é que ele consegue medir em escala se o atendimento está sendo produtivo ou não? Ou seja, ele vai ter que fazer escutas de todas as ligações que acontecem no dia a dia? Geralmente não vai ser interessante. E depois dessas chamadas, né, como é que a gente consegue analisar se as ações que, por exemplo, a gente tomou dentro de um contact center deram certo, estão surtindo efeito ou não? Como é que a gente consegue medir esse tipo de situação? E para isso, quando a gente pensa em inteligência artificial, quando a gente pensa em machine learning, o que a gente pode fazer são soluções que vão desde enquanto pessoas, você tem um atendente e um cliente falando, a gente tem aqui a gente pode ter aqui, por exemplo, nessa imagem, a análise dessa conversa em tempo real. Então, enquanto os interlocutores estão falando, a conversa já vai sendo transcrita e após a transcrição, a gente consegue fazer uma avaliação. A gente consegue ver até na imagem aqui que a gente tem ali rostinhos positivos, negativos ou neutros, que vão dar uma intenção. O que que aquela frase ela é? Qual o sentimento que tem nela? É positivo? É negativo? E depois de tudo isso, a gente consegue resumir e tirar uma conclusão da nossa conversa. A gente consegue dizer, olha, a conversa ela começou num tom negativo, mas ela terminou num tom positivo. Então, muito provavelmente aqui o atendente conseguiu reverter o caso. E com esse tipo de análise também, a gente consegue dizer, olha, será que nessa conversa a gente teve um tom mais agressivo de alguma das partes? Será que só o cliente falou e o atendente não teve a oportunidade de falar?
Será que o atendente falou, mas ele falou com volume muito baixo e o cliente não conseguiu entender e por isso que ele encerrou uma ligação mais cedo? Então, a gente consegue fazer, utilizando serviços de machine learning, extrair esse tipo de informação. E quando a gente pega aqui detalhes, eu não vou entrar exatamente nos pontos, mas a gente consegue usar justamente aqueles serviços de AI que eu tinha comentado aqui. Desde serviços como o Amazon Comprehend, que vão pegar um texto e entender ali qual é o sentimento que tem dentro dele. Então, aqueles rostinhos que a gente viu ali do lado são com base justamente nesse ponto. Até serviços onde a gente vai conseguir transformar o áudio que foi falado para texto, utilizando o transcribe, por exemplo, e depois, se necessário for, o texto para áudio, ou seja, a gente tem possibilidades de fazer serviços completos ali de centros de atendimento só utilizando robôs, só utilizando inteligência artificial para isso. Se eu tiver necessidade, eu posso criar bots automatizados com o Amazon Lex, por exemplo, e traduzir isso automaticamente para outras linguagens usando o Translate. E o grande ponto é, utilizando esse tipo de serviço, como eles já são integrados dentro da conta da AWS, a gente consegue extrair logs e através de logs, esse tipo de informação, a gente consegue gerar métricas. Então, quais foram os assuntos mais falados, quais foram os termos mais ditos, não só naquela ligação, mas, por exemplo, dentro de um mês, quando a gente fez, por exemplo, uma determinada campanha. Quais foram os assuntos mais citados? Quem foram os atendentes que tiveram melhor performance, que conseguiram contornar a maior parte dos casos. A gente consegue ter tudo isso metrificado, tá? Então são saídas que a gente tem para melhorar a experiência do nosso cliente utilizando esse tipo de serviço. Mas a gente muitas vezes pode pensar assim: legal, consigo, eu posso ter ideias para melhorar o dia a dia do meu cliente, mas não ficar só focados nela. A gente pode também utilizar machine learning dentro de casa, a gente pode utilizar dentro da nossa própria empresa para melhorar, otimizar o desempenho dos nossos colaboradores e, a partir disso, refletir também no nosso cliente final. E um exemplo que a gente tem aqui é, por exemplo, com a respeito de documentação. Então, muitas empresas têm diversas fontes de documentos, fontes de informação, só que isso acaba sendo desestruturado. Isso fica, por exemplo, dentro de uma wiki interna ou em diversos documentos, que depois fica muito complexo para encontrar aquela informação. Ela até existe, mas ela está muito disseminada. E se a gente comparar hoje serviços de busca tradicional que a gente tem, a gente coloca para palavras-chave e ele vai trazer uma série de itens ali que tem relevância com aquilo, que tem referência para aquilo, para a gente encontrar. Mas existe também um conceito de busca inteligente, ou seja, que ele traz já, digamos assim, recortado a informação que eu preciso de dentro daquele documento. Ou seja, eu consigo entrar em mais detalhes e ter uma resposta mais objetiva. Quando a gente fala desse serviço de busca inteligente, a gente tem desde o uso de linguagem natural, então uma pessoa não precisa fazer necessariamente a busca usando palavras-chave, ela pode fazer uma pergunta como se ela estivesse perguntando para um colega de trabalho, por exemplo. Isso e os documentos eles podem estar nos formatos mais padrões que a gente tem dentro da empresa. Então, se a gente pegar extensões como doc, PDF, TXT, arquivos de texto clássicos, você consegue encontrar essa informação de forma mais fácil dentro dela. Não só encontrar a informação, mas também ter uma referência de, legal, em qual arquivo está esse tipo de informação. A gente consegue, de certa forma, organizar, deixar mais fácil a forma de cuidar dos nossos, da organização dos documentos da empresa. Isso, por exemplo, vai fazer com que os nossos times não percam tempo ou nem posterguem atividades porque ele sabe que vai demorar muito para encontrar aquele tipo de resposta. Muitas vezes até em frente a um cliente, em contato com o cliente, ele pode ter uma resposta mais próxima disso. Isso é possível, por exemplo, aqui, citando serviços como o Amazon Kendra, que ele vai justamente, você coloca todos os documentos ali dentro de um repositório e ele vai permitir que a gente use a linguagem natural para encontrar esse tipo de informação. E o mais importante, né, a gente coloca em um lugar que ele vai ficar seguro. A AWS fornece as ferramentas para que você deixe isso desde criptografado, com gestão de acesso, ou seja, quem pode acessar, quem não pode acessar, então você consegue deixar esse ponto protegido
de acordo com a necessidade e a criticidade daquela informação. Então aqui eu vou mostrar um exemplo de uma aplicação que ela foi desenvolvida utilizando o Amazon Kendra com um pouco de IA generativa aqui. Para quê? Nesse exemplo, a aplicação ela tem a documentação da AWS, que está disponibilizada em páginas web. Então ele conseguiu fazer o crawler, ou seja, ler aquelas informações da internet, e ao invés de me dar, quando eu faço uma pergunta, uma resposta complexa ou exatamente igual está no documento, ela consegue me dar algo mais natural, uma resposta mais intuitiva para aquilo que eu preciso. Ou seja, nesse exemplo aqui, quando eu pergunto quantas horas de nível gratuito tem um serviço, ao invés de ele me dar ali o bloco de texto igual está na documentação, ele me dá exatamente a resposta que eu pedi. Então, eu pedi aqui quantas horas, ele me dá justamente essa informação. Então, se eu pergunto quais linguagens são suportadas pelo Code Whisper, ele também me traz a lista dessas linguagens. Isso daqui é uma forma da gente exemplificar como a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia da empresa. Então, imagina que eu posso ter uma pergunta a respeito do RH da minha empresa ou de termos muito específicos. Isso pode auxiliar tanto colaboradores internos, quanto você pode disponibilizar esse tipo de informação de FAQ, por exemplo, em um bot dentro da página inicial do seu site ou do seu aplicativo, para os clientes terem esse tipo de resposta mais direta. Um outro exemplo que nós podemos trazer nesse tipo de situação é verificação de identidade. Então, hoje em dia, é cada vez mais comum a gente ver aplicativos ou serviços onde a gente precisa colocar o nosso rosto para fazer a identificação. Apesar de, hoje em dia, nós termos muitas soluções que vão permitir que a gente consiga fazer a comparação de uma selfie que você captura com o celular com a foto do seu documento e entregar esse tipo de situação, como, por exemplo, o serviço como Amazon Recognition, a gente vai cair em situações onde a gente pode ter problemas de segurança. Isso quer dizer o quê? Imagina uma situação onde alguém pode pegar uma foto de uma rede social e tentar colocar ela para o aplicativo reconhecer que se trata daquela pessoa. Ou seja, está fazendo aqui, na verdade, um crime, se passando por uma outra pessoa. Mas como que eu consigo evitar isso, já que são duas imagens digitais aqui, de certa forma? Então, quando a gente fala do serviço da AWS, a gente busca colocar sempre ali serviços que vão trazer esse benefício da parte de segurança. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma simulação onde uma pessoa vai fazer a parte de reconhecimento de rosto dela, apesar de ser ela mesma, ela colocou uma foto estática, uma foto de celular. E após isso, a gente consegue checar que é retornado como negativo ali. Aparece até um símbolozinho vermelho mostrando, olha, não é a pessoa, isso se trata de uma foto, ou seja, você tem aqui uma tentativa de, que a gente chama clássica de spoofing, ou seja, você está tentando simular uma ação que não é. Então, serviços como o Amazon Recognition, ele vai fazer uma análise aqui em tempo real, vai analisar se é uma pessoa, se é um objeto, se não é, isso para dar uma velocidade e mais segurança ali, além de praticidade para as nossas aplicações. Então, não só pensar em como que eu consigo colocar inteligência artificial, mas também quais são os pontos de segurança que isso pode abrir. A partir do levantamento desses pontos de segurança, entender se as aplicações que a gente está utilizando têm suporte para prevenir esse tipo de ataque. Porque senão, algo que seria para ser útil e vantajoso, mostrar uma grande vantagem dos nossos serviços, pode se tornar ali, pode sair com um efeito colateral bem relevante aqui. Legal. Agora vamos pensar numa situação onde eu tenho times que já conhecem machine learning e querem desenvolver a sua própria aplicação. Então, por exemplo, olha, vou pegar um exemplo utilizando o Recognition que a gente falou aqui agora, mas eu tenho o Recognition, ele consegue identificar, por exemplo, plantas, vegetações ali dentro. Mas eu quero fazer um serviço, uma aplicação que ela consegue reconhecer exatamente qual planta é aquela, se ela tem algum tipo de doença, qual é o estado de vida, de saúde que aquela planta tem, muito provavelmente vai ser algo muito específico, o Recognition não vai conseguir te devolver com todas as informações. Aí você fala, legal, eu tenho conhecimento de machine learning, eu vou contratar um time aqui que conhece machine learning para trabalhar com isso.
Então, como que a AWS consegue ajudar para acelerar esse tipo de atividade? Se a gente voltar alguns anos atrás, quando a gente começava a mexer com machine learning pela primeira vez, você tem diversas atividades, diversas disciplinas que fazem parte da atividade ali do time de data science. Porém, no passado a gente tinha todas essas atividades sendo cumpridas por ferramentas diferentes. Então a gente tinha a ferramenta A para rotular informações, a ferramenta B para abrir um notebook e editar o nosso código. Quando eu queria colocar a aplicação em produção, eu tinha que utilizar outra ferramenta. Então, olhando para esse cenário, o que a AWS pegou e entendeu aqui era: eu posso facilitar isso, eu posso colocar todas as ferramentas juntas num lugar só. Primeiro, para que os times não tenham que ficar procurando diversas ferramentas, se preocupar com a compatibilidade delas, ou seja, eu começo a usar uma ferramenta, sai uma nova versão da próxima, ela vai perder a compatibilidade. E com isso, a AWS lançou o Amazon SageMaker, que é uma suíte de desenvolvimento de machine learning. Ou seja, tudo que a gente precisa, desde a parte de analisar, coletar, tratar dados, desenvolver, avaliar, e testar os nossos modelos de machine learning ficam dentro de um lugar só. Até mesmo fazer o deploy ali daquela, ou seja, quando eu falo deploy, colocar em produção aquela nossa aplicação. Tudo isso está centralizado num só lugar. Então a gente consegue desde escrever os nossos notebooks, que dentro de machine learning a gente tem notebooks como o lugar onde a gente tem não só o código, mas também comentários e a documentação de como aquele código funciona, o que ele vai fazer, o que é esperado de saída. E dentro do SageMaker, a gente consegue não só rodar os nossos modelos, colocar aquele código para ser executado, mas quando, por exemplo, eu coloco diversos modelos com diversos parâmetros diferentes para rodar em simultâneo, para comparar qual modelo é melhor, eu consigo ter visões gráficas disso, eu consigo ter literalmente as métricas extraídas para me ajudar nesse comparativo e eu ganhar tempo ali justamente falando, olha, treinei um modelo, treinei diversas versões daquele modelo com diversos dados e parâmetros diferentes, qual dele é melhor? Então aqui a gente consegue ter visões gráficas que servem não só para o time de desenvolvimento entender, mas também amanhã, quando ele precisar justificar alguma alteração, alguma métrica, isso fica muito mais fácil da gente comunicar com outros níveis e outras áreas que não tenham aquele mesmo nível de conhecimento. E legal, pessoal. Até aqui a gente falou bastante de machine learning, mas antes de entrar agora no próximo tópico de Generative AI, vale a pena a gente passar por alguns pontos, revisar algumas questões aqui do que é machine learning, qual a diferença de machine learning para inteligência artificial, Generative AI. Então, vamos entrar nesse ponto a partir desse momento, tá? Isso aqui, né, a gente começa trazendo que machine learning está num ponto de inflexão, tá bom? Termos complexos aqui, então vamos trazer isso para mais próximo da gente. Quando a gente fala aqui de ponto de inflexão, a gente está falando de algo que era, de certa forma, relegado a um nicho, ou seja, apenas desenvolvedores, pesquisadores conheciam o que era machine learning, e para o grande público aquilo se tornava algo mais abstrato, algo que era, nossa, estou falando de machine learning, estou falando de robôs, estou falando de algo muito complexo e que só existem em grandes empresas, em larga escala, algo que ficava muito longe da nossa realidade. Inclusive, quando a gente pegava ali um determinado negócio e falava, "Ó, esse produto usa machine learning, ele tem a tendência de ser mais valorizado do que outros ali, justamente porque está usando uma tecnologia mais avançada. Mas, com o uso recente, por exemplo, que vão desde assistentes virtuais como a Alexa, de robôs aspiradores, por exemplo, que muitas pessoas têm em casa, até quando a gente vai num site como o Amazon, no Amazon.com ou Prime Video e a gente vê customização, tudo isso é machine learning. Isso já está aplicado no nosso dia a dia. Então não tem tanto esse chamariz. E daí para a gente falar, até a gente chegar em Generative AI, né? E a generativa, o que, que aconteceu? Até uns, uns 3, 4 anos atrás, a gente está falando agora em 2023, um grande boom que existia ali por volta de 2019, 2020 era a questão de dados. Então, a gente via muitas palestras, muito livro, muito conteúdo falando, olha, vamos começar a coletar dados, vamos começar a tirar informações de dentro de dados, precisamos de mais dados.
dados é o novo petróleo. A gente via muito desse sentido, e a partir disso as empresas foram começando a coletar muitos dados, universidades também. Em paralelo, a gente tinha times acadêmicos desenvolvendo, criando pesquisas, e uma coisa que foi identificado ali é que alguns times eles tinham certa dificuldade de evoluir com as suas pesquisas, porque faltava literalmente como colocar aquela ideia, aquele ponto teórico em prática. Muito porque eh, determinados acessos a, por exemplo, GPUs, placas de vídeo, e grandes computadores era muito caro, ficava muito inviável para muitas pesquisas. Com a evolução da tecnologia e muito principalmente também por conta de serviços de cloud, ficou mais barato com o passar dos anos esse ponto de acesso a mais fácil a grandes máquinas e principalmente o uso de placas de vídeo. Então os times acadêmicos começaram a pegar e falar: opa, tenho formas mais interessantes de fazer esses meus testes e colocar meus papers aqui, meus estudos em prática. Só que quando eles começaram a colocar os estudos em prática, eles olharam e falaram: eu preciso de dados para embasar isso daqui que eu estou fazendo, para criar meus novos modelos de machine learning. E com isso, muitas empresas, muitos lugares já estavam acumulando essa quantidade de dados. Então a gente conseguiu unir esses pontos: poder computacional, ficando mais barato, a quantidade de dados e a sofisticação. Quando a gente fala aqui de sofisticação, perdão, quando a gente fala de sofisticação do modelo, a gente traz aqui justamente a ideia dos times acadêmicos melhorando ali algoritmos e modelos que eles já desenvolviam antes. Então, tudo isso unido, é interessante agora a gente separar alguns desses pontos, né? Então, o que era feito, o que foi feito em cima de machine learning, o que foi feito em cima de deep learning, qual que é a diferença de tudo isso que a gente falou até esse momento que a gente chegou. Então vamos começar aqui separando os principais pontos. Quando a gente fala de inteligência artificial, AI, IA, a gente está falando de tudo aquilo que uma máquina faz que substitui um humano, principalmente em termos ali de pensamento e análise, tá? Então tudo que um humano poderia, que eu precisaria de um humano pensar, analisar e descrever, e uma máquina consegue fazer, eu tenho inteligência artificial. E inteligência artificial é um grande guarda-chuva, se a gente pegar, né. Então dentro dela a gente vai ter subatividades. E uma delas é machine learning. Então com machine learning é uma arte onde a gente consegue, dado uma quantidade de dados específicas que entram, a gente conseguir identificar padrões dentro dele e a partir disso ter uma saída. Então um exemplo clássico que a gente tem de machine learning é você pegar uma foto de um animal e dizer se aquilo é um gato ou um cachorro. Então, como que a máquina consegue saber se aquilo é um gato ou um cachorro? Ela é treinada com milhares de fotos de gatos e de cachorros e ela vai conseguindo identificar padrões dentro daquelas imagens. Para isso, ela conseguir ter uma saída que é aquilo é um gato ou é um cachorro, nesse exemplo. Mas óbvio que a gente consegue expandir isso para, por exemplo, análise de fraude. Então, assim, olha, eu tenho um determinado padrão de transação que ele é legítimo e eu tenho um determinado padrão que ele é fraudulento. Então, a partir disso, quando tem uma entrada nova, uma nova transação, uma nova compra de cartão, eu consigo identificar se com uma certa precisão se aquilo é uma fraude ou não. Dentro de machine learning, a gente tem mais uma subcategoria que a gente chama de deep learning. Deep learning, ela vai usar aqui alguns conceitos que vão simular o cérebro humano com as chamadas redes neurais. Isso vai ser utilizado principalmente quando a gente tem um nível muito complexo de análise para ser feita. Então, por exemplo, quando a gente fala de imagens e som. Então, a gente, como humanos, muitas vezes a gente nem percebe o quão complexo é analisar uma imagem. Então, quando a gente olha para algum ponto, identifica dentro dele, olha, eu tenho uma tela com textos escritos, para a gente é natural o que tem ali dentro, mas para uma máquina não. Então, ela vai precisar de um nível de complexidade muito grande para chegar aqui e fazer esse tipo de aprofundamento. E dentro de Deep Learning surgiu a nova categoria que foi chamada de Generative AI. E daqui a gente consegue fazer olhando para trás ali naquela parte mais de história que eu comentei, a gente consegue olhar e falar, eu tenho milhares de dados aqui onde eu consigo, a partir deles como entrada, entender o que eles são, entender os seus padrões e dar uma saída.
E se a gente movesse isso daqui e entendesse, olha, eu já tenho muitos dados, e se eu conseguisse a partir de agora gerar informações, já que eu entendo o padrão que elas são feitas. Então, a partir disso que surge o termo de Generative AI. Com Generative AI, ela se popularizou muito, assim, não só pela utilização de sistemas de chat, onde eu consigo fazer qualquer tipo de pergunta e eles são altamente treinados e conseguem voltar respostas humanas ali para a gente, mas também principalmente na parte ali de geração de imagens, né. Então quando a gente pergunta o que é IA generativa ou o que é Generative AI, e é um ponto, uma vírgula aqui interessante, que é muitos termos eles vão aparecer em inglês, porque é onde está a maior parte do conteúdo de estudo hoje. Então, quando a gente for pegar para se aprofundar, é interessante, fazer as pesquisas não só em português, mas em inglês também, porque grande parte do conteúdo vai estar nesse idioma. Então aqui, Generative AI na prática conseguir criar conteúdos novos e originais em cima de conteúdos e padrões já pré-criados. Isso vai acontecer porque eu tenho modelos que já foram treinados com uma grande capacidade, com a capacidade massiva de dados, e eles já entendem aquele modelo. Por isso que a gente consegue conversar com alguns chats, eles muitas vezes vão entender de praticamente tudo que a gente fala ali com ele. A mesma coisa para imagens, eu consigo colocar desde, por exemplo, um cachorro usando um chapéu e um óculos, que não é uma coisa muito usual da gente encontrar por aí, mas ele entende padrões, ele entende cachorro, ele entende chapéu, ele entende óculos, ele entende onde cada um se complementa, ele consegue montar uma imagem com isso. Mas um ponto que é interessante, se você quiser pesquisar a respeito, entender um pouco mais da onde isso veio, quando a gente falou ali da parte de evolução dos estudos, existe um paper que ele foi criado que ele chama Attention is All You Need. Um paper que está em inglês, mas que ele introduz um termo ali que é o transformer. O que é o transformer na prática, né? O transformer, ele é até o T, quando a gente pega o modelo GCP, de IA generativa, ele é o T dessa sigla. O transformer, ele é um ponto onde a gente consegue encontrar a relação de peso entre os termos, entre as palavras que eu tenho em uma determinada frase. Então, quando eu falo, por exemplo, uma pessoa abriu, uma pessoa abriu o quê? Qual que é a próxima frase que vem geralmente depois de abrir? Então ele vai entender o contexto ali para sugerir. Então ele pode falar: uma pessoa abriu os olhos. É uma saída interessante. Mas se eu troco, por exemplo, de uma pessoa para um estudante abriu, ele já vai interpretar isso de uma outra forma, porque um estudante ele abriu um livro, por exemplo. Então a relação das palavras que vem anteriormente ao que ele está gerando vai trazer o que a gente chama de contexto. Então a partir desse contexto ele vai conseguir entregar conteúdos que vão ser muito próximos à realidade e por isso tem toda essa todo esse movimento que a gente vê de utilização, é porque a qualidade dos modelos atuais são muito boas. Mas legal, da onde vem Generative AI na prática? Se eu falo: "Quero usar Generative AI", o que eu estou usando por debaixo dos panos? Então, quando eu falo de Generative AI, eu estou falando de modelos de fundação, que muitas vezes a gente vai encontrar isso em inglês como Foundation Models, ou resumido só como FM ali. Tá, mas o que são esses modelos de fundação? Eles são modelos que foram treinados já com uma quantidade muito grande de dados para justamente encontrar esses padrões e com uma quantidade de parâmetros também muito grande ali, na casa de bilhões de parâmetros, para conseguir entender esses contextos que a gente está falando e entregar aquele tipo de resultado. Então, a gente vai ter mais de uma modalidade dentro de um modelo de fundação, mas são eles que vão dar a base. Então, quando a gente fala do modelo GPT, ele é um modelo de fundação. Quando eu falo do modelo como o FLAN TX, ele é um modelo de fundação também. Então, tem diversos modelos de fundação que foram treinados com dados diferentes e aplicando técnicas diferentes para entregar, muitas vezes, atividades muito semelhantes. Então é interessante você saber, quando você tiver a ideia de usar algum modelo de Generative AI, que existe sempre mais de uma opção para a gente tentar, existe mais de um modelo para entregar aquele resultado para a gente. Então muitas vezes não está tão interessante no modelo, eu posso tentar como outro. Mas aí tem uma relação interessante, né?
A gente ouve falar de modelos de fundação, mas um termo que é bem comum quando a gente vai pesquisar sobre são os famosos LLMs, né? Os Large Language Models. Tá, o que que é um Large Language Model? Se eu comparar ele com o Foundation Model, por exemplo. Um Large Language Model, ele é um modelo que ele foi treinar, ele era um modelo de fundação, mas ele foi treinado com com uma quantidade de dados tão grande, tão absurda, com diversos contextos diferentes, que ele consegue falar sobre praticamente qualquer coisa, dado a quantidade de dados que ele já foi alimentado. Não só alimentado, mas ele também foi otimizado, foi trabalhado para, por exemplo, não ter toxicidade, ou seja, não dar uma resposta agressiva ao nosso interlocutor, mas também uma parte que a gente chama de alucinação. Quando você, por exemplo, pergunta uma coisa, ele te responde outra. Você, por exemplo, pergunta: qual é o resumo do livro de Romeu e Julieta? E ele pode te falar a respeito do doce Romeu e Julieta, que não tem nada a ver. Mas isso é o que a gente vai chamar de alucinação, quando ele pega um contexto, mas te responde uma outra coisa. Então, LLMs são treinados para reduzir também esse nível de alucinação. Eles foram mais treinados nesse ponto. Uma outra coisa que é interessante a gente trazer aqui é o seguinte ponto. Imagina que, legal, eu quero usar a IA generativa na minha empresa, só que eu pego um desses modelos e eu pergunto, por exemplo, que dia eu posso tirar férias de acordo com a minha empresa, a partir de que dia eu posso tirar férias trabalhando nela. E o modelo muitas vezes não vai saber responder. Ou posso perguntar justamente quem é o diretor da área de testes da minha empresa. Geralmente esse modelo também pode não saber responder, ainda mais se sua empresa não for pública assim e não tiver nos arquivos que esses documentos foram treinados. A gente fala, tá, e como que eu faço para resolver esse tipo de situação? Para isso, existe uma técnica que a gente chama de fine tuning, ou seja, eu consigo pegar informações externas que não estão no modelo e criar uma camada dentro dele para ele aprender com as minhas informações. Então, uma analogia que a gente costuma fazer é que modelos de fundação são como, por exemplo, pães. Ele serve para eu me alimentar. Eu posso pegar ali um pão, ele vai servir para mim e para você da mesma forma. Mas uma coisa que a gente pode pegar aqui eu posso pegar o meu pão e eu posso passar uma camada de manteiga em cima dele. Outras pessoas vão passar geleia, outras pessoas vão passar chocolate, alguma coisa nesse sentido. O que que eu fiz nessa situação? Eu especializei aquele pãozinho para o meu paladar, para deixar ele mais fácil, e especializado para o que eu quero. No fim do dia, o que que eu fiz com esse pãozinho? Eu fiz um fine tuning nele, eu otimizei ele com uma informação ou com algo que seria benéfico para mim, que não vai ser para outras pessoas. Então, muitas vezes não faz sentido ter essa informação pública para outras, mas eu consigo otimizar para o que eu quero. Então, quando a gente pensa em fine tuning, é justamente esse tipo de analogia que a gente está fazendo. Mas quando a gente fala desse tipo de modelo, né, por que, que eu vou usar um modelo de fundação e eu não uso o modelo tradicional de machine learning para isso? Quando a gente pega o modelo tradicional de machine learning clássico, a gente tem um padrão, que é geralmente eu tenho dados rotulados, ou seja, dados que eu já trabalhei, já identifiquei, já tratei esses dados. Tem um modelo que vai justamente encontrar o padrão desses dados e vai fazer uma tarefa específica. Então, geralmente, os modelos eles têm tarefas específicas, seja geração de texto, sumarização, resposta de perguntas frequentes, eu vou precisar fazer isso. Com modelos de fundação, o que eu consigo fazer é pegar qualquer tipo de dado. Então, pensa quando você está digitando uma pergunta num chat, ele consegue já entender isso porque ele já foi treinado com uma quantidade de dados muito grande. Então, ele consegue inferir em cima do que você já passou. E principalmente também porque ele vai conseguir ser multitarefa. Então, ele vai ter todas as atividades, o algoritmo dele já foi treinado para todas essas especialidades. Então, é sempre importante você checar se aquele modelo de fundação, qual é a especialidade dele. Geralmente, você vai ter modelos mais voltados para sumarização, para conversas. Então, quando a gente fala de modelos de chat, geralmente eles são mais treinados para isso, sumarização. Então, você consegue fazer mais de uma atividade usando aqui o mesmo modelo. E também vale destacar que eles têm tipos diferentes. Então, tenho, por exemplo, o texto para texto, que é o caso clássico ali de conversas de chat. Então, pega uma pergunta, ele vai entender o contexto dali e conseguir formular aquela resposta.
Mas eu também vou ter o que a gente chama de text to embedding. O que que é o embedding na prática, né? O embedding é quando eu pego uma determinada frase, uma determinada palavra, e eu transformo ela em uma notação numérica, ou seja, eu consigo pegar diversas frases e encontrar qual é o nível de proximidade entre elas. E a partir desse nível de proximidade é que eu vou conseguir encontrar informação. Então, quando eu estou, por exemplo, aí voltando para o que a gente passou, eu estou fazendo fine tuning, eu estou especializando um modelo para uma informação que eu quero, muito provavelmente eu vou cair em um momento de fazer um embedding, de pegar aquele meu texto, aquela minha documentação, fazer ela passar por uma anotação numérica, e é aqui que a gente vai encontrar também alguns pontos onde a gente vai falar de bancos de dados vetoriais, justamente porque eles são mais adaptados para essa parte de embedding que a gente está comentando. Então, bancos de dados vetoriais vão ter justamente essa finalidade. Mas qual que é a saída disso? Então, quando eu, por exemplo, pego um texto ou um termo como sabão, eu consigo encontrar termos relativos a ele. Então, sabão de coco, dispenser de sabão, saboneteira, sabão antibacteriano, enfim, depende da base de dados que a gente está trabalhando isso daqui também, ele vai trazer termos que são mais próximos. E outros exemplos que a gente tem são os que são multimodais, ou seja, ele consegue fazer áudio para texto, texto para imagem, então, que são os casos clássicos de geradores de imagens que a gente também encontra facilmente na internet. Né? Então, esse tipo de modelo, eles são o que a gente chama de multimodais, porque ele mistura ali uma modalidade que é o texto, que você tem modelos de fundação específicos para ele, com uma modalidade que é a imagem, que também tem usa uma outra tecnologia, usa um outro algoritmo por debaixo dos panos. Tá, legal, mas quais são os casos de textos mais comuns que a gente tem? A gente tem desde, quando a gente fala ali de texto, geração de informação, então posso gerar conteúdo novo, eu posso pegar ali, por exemplo, uma campanha e descrevê-la, descrever o que eu quero numa campanha publicitária, por exemplo, e pedir para ele gerar um texto para mim. Posso pedir para ele gerar um roteiro de uma série, por exemplo, posso pedir para ele gerar um, um ato de uma peça de teatro, passando ali as informações para ele. Então, gerar informações é sempre uma das tarefas principais que ele consegue fazer. Mas eu também consigo extrair informação ali de dentro. Eu consigo, colocando um texto, por exemplo, uma documentação técnica de muitas páginas, ao invés de ler toda essa documentação, consigo perguntar: olha, o que que acontece, se eu ativar a função X dentro da minha aplicação? Se isso estiver documentado lá dentro, ele consegue extrair e te explicar como que aquilo funciona de forma mais simples. Sumarização. Então pense que você tem também uma série de e-mails para ler ali, foram trocados centenas de e-mails, você precisa entender o que aconteceu ali dentro, você consegue usar a sumarização aqui para isso também. Para quem é desenvolvedor, geração de código. Você consegue, enquanto você está digitando, ter ali sugestões daquele código que você está fazendo, consegue entender códigos antigos, né, os códigos legados, consegue desenvolver testes unitários com uma facilidade maior. E a mesma coisa vale aqui para quando a gente está falando de imagens, textos, áudio, a gente tem diversos casos mais práticos disso. É, uma coisa que a gente pode pegar, por exemplo, são termos de contrato, termos de uso quando a gente vai usar um determinado serviço, né? Geralmente eles estão numa linguagem jurídica e eles são extensos. Então a gente pode usar esse tipo de sumarização, extração de informação para fazer perguntas em cima dele, do tipo, o que acontece se eu cancelar antes do prazo contratado? O que acontece com os meus dados quando eu uso esse dado? Eles são propriedades da empresa que eu contratei, eles continuam sendo meu, ou qual que é o nível de privacidade deles, enfim. Se aquilo estiver documentado, você consegue fazer perguntas diretamente ali para esse tipo de modelo. Quando a gente fala de imagens, é sempre interessante porque a gente consegue fazer desde a geração de uma imagem que não existe, e quanto mais detalhes eu der dessa imagem, melhor. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem aqui a foto de uma grande sala que foi criado ali, só que vocês conseguem ver, tem uma questão de luminosidade, tem uma questão de arquitetura. Então, quanto mais detalhes eu passar, melhor vai ser a qualidade daquilo que está saindo. Costumo falar que, por exemplo, se eu pedir para um modelo desenhar uma casa, ele geralmente não vai saber a diferença de uma casa de verdade realista, de uma casa que uma criança desenhou ali no jardim de infância, de uma casa feita num desenho animado, enfim, uma casa pode ser muitas coisas.
Então, quanto mais detalhes você passar quando você está pedindo a imagem de uma casa, melhor aquele resultado vai sair. Você consegue transformar as imagens, é o famoso image to image, então eu consigo pegar uma imagem própria, colocar ela dentro desse modelo e pedir transformação. Olha, eu quero num estilo artístico, no estilo cinematográfico, no estilo de um determinado artista, eu consigo fazer esse tipo de transformação. E uma outra coisa também é o upscaling, ou seja, na verdade, quando eu dou um zoom numa imagem, eu estou distorcendo os pixels que tem dentro dela, mas eu consigo, com o upscaling, recriar os pixels que tem em volta. Então, imagina, por exemplo, quando a gente fala ali de construção civil, então você vai ter muitos arquivos antigos ali que precisam ser principalmente digitalizados. Você tem uma informação que está muito pequena, que alguém escreveu a lápis ali, e você dá o zoom, você perde aquela informação. Então, com o upscaling, você consegue recuperar esse tipo de dado também, que pode ser extremamente útil. Quando a gente pega cenários no dia a dia, assim, a gente tem um cenário, por exemplo, da LG, que ela desenvolveu um modelo onde artistas conseguem simular as suas roupas, as suas ideias, em modelos virtuais com Generative AI em diversas situações, antes de fato fabricá-lo. Isso, além de dar uma liberdade criativa, também traz a questão de economia. Então, por exemplo, confeccionar uma peça de roupa envolve muitos custos ali de água, material. Então, quando você faz isso, você consegue ser mais assertivo, ao invés de criar para depois experimentar. Isso vai trazer outros prejuízos no longo prazo, né? Não só falando de tecnologia, mas falando de sustentabilidade de uma forma geral. Quando a gente fala de textos, eu já dei aqui alguns exemplos, mas uma coisa que a gente pode fazer é a questão que a gente fala ali de tom de voz, né? Apesar de ser um texto. Que é quando você, por exemplo, pega geralmente um texto que você escreveu e você consegue treinar modelos para, por exemplo, olha, preciso escrever um e-mail para o meu chefe pedindo um aumento, preciso escrever um e-mail para o meu chefe explicando por que eu me ausentei naquele dia. Só que você não tem ali os melhores termos para escrever aquilo, você quer escrever de uma forma, de um jeito muito formal. Você consegue pedir para o modelo transformar a sua escrita em algo mais formal, corrigir erros ali que possam, porventura, existir. A mesma coisa ali para sumarização de texto. Então, pensa no nosso dia a dia ali, eu tenho é, diversos e-mails, trocas de informação, conversas em aplicativos ali, que eu consigo não só sumarizar, mas entender, pô, será que nessa conversa aqui teve alguma coisa ilícita acontecendo? Você consegue fazer essa extração de forma mais simples. Até mesmo quando a gente está falando de gírias, né? Então, hoje em dia surgem diversos termos novos, ali você consegue ir treinando modelos para entender aquelas gírias e traduzir para outras pessoas que não têm aquele tipo de conhecimento. São formas de a gente fazer isso também. Legal. Aqui a gente falou bastante de modelos de fundação e tudo, mas quais são alguns desafios, problemas que a gente pode encontrar pelo caminho, né? Então, legal, quero usar IA generativa e eu vou usar um modelo proprietário, algum serviço que eu encontrei ali na internet, naquela lista de top 10 serviços que você não pode deixar de ver. E ali dentro você escolhe um daqueles serviços para usar. E aí vão surgir alguns pontos. Legal, eu estou colocando dados da minha empresa, estou colocando imagens, fotos de clientes ali. O que pode acontecer? Será que aqueles dados estão indo para um lugar seguro? Será que eles estão sendo protegidos pela empresa que está usando? Muitas vezes a gente sai usando serviço que não tem termo de contrato, então você não sabe o que está acontecendo ali por debaixo dos panos. Será que o custo que estão me pedindo por aquilo, por aquele serviço que estou usando, é de fato factível? Será que não tem uma outra alternativa para aquilo? Ou será que se eu precisar de algo diferente, aquela empresa vai fazer? Muito provavelmente vai entrar no backlog dela, você pode esperar muito tempo para sair uma funcionalidade. Então você fala, legal, aqui então posso ter muitas dificuldades, então eu vou usar um modelo público. A gente tem plataformas hoje, como por exemplo o Hugging Faces, que ele centraliza, ele é um repositório de diversos modelos de dados diferentes, incluindo IA generativa. Então, posso pegar um modelo do Hugging Faces, baixar e utilizá-lo. Só que, se eu usar um modelo cru, assim, de uma forma direta, sem uma customização, se o meu concorrente me vê utilizando aquilo, com uma pesquisa rápida, ele vai encontrar aquele mesmo modelo, porque ele é público, vai aplicar, e aí a gente perdeu o nosso diferencial de negócio.
Uma outra alternativa que a gente tem é construir o seu próprio modelo, ou seja, mas isso vai se tornar complicado, porque você tem a questão de custos, não só de profissionais que você vai precisar contratar com autoconhecimento, um conhecimento específico para desenvolver esse tipo de modelo, mas também de horas de servidor que você vai precisar deixar ligado treinando esses modelos. E aqui, para a quantidade de parâmetros, quantidade de dados que você precisa para criar um modelo de fundação, a gente está falando aqui de dias, semanas, até meses para treinar esse modelo. Você tem uma saída para depois avaliar se aquilo está certo, adaptar e treinar novamente. Então, além da questão de custo e conhecimento aqui, já existem muitos modelos prontos, então vai ficar muito mais simples a gente procurar alternativas para isso. Mas como que a AWS consegue ajudar, os clientes a utilizar esse tipo aqui de solução? Então, eu separei aqui 5 principais tópicos para a gente falar, e o primeiro, com certeza, é a parte de segurança. Então, um dos principais pontos que a gente tem aqui é a parte de personalização segura. A AWS ela trabalha com um modelo de responsabilidade compartilhada, ou seja, tudo que eu faço numa conta da AWS, a AWS tem uma parte de responsabilidade ali, principalmente dos data centers, do que roda por debaixo dos servidores na nuvem, mas o que é a respeito de aplicação e proteção de dados fica a cargo de você como cliente. Mas para isso, a gente tem ferramentas que vão te auxiliar. Você tem, por exemplo, serviços que vão te permitir colocar criptografia, segmentação de rede, habilitação de identificação, ou seja, quem pode fazer aquela determinada ação, gestão de acesso. Então, tudo isso fica disponível para você, como cliente, utilizar da melhor forma possível. Então, tem clientes que vão querer deixar aquela informação pública, tem clientes que vão querer deixar aquela informação o mais fechada, criptografada, com sua própria chave de criptografia, muitas vezes possível. Então, segurança é um dos principais pontos aqui e a AWS consegue te ajudar justamente com esse ponto. Não só para a parte quando a gente fala de machine learning e AI generativo, mas também para todos os outros serviços, tá? Então é bem importante destacar, porque aqui na AWS a gente fala que segurança é o nosso principal trabalho, né? Ele nem entra como uma qualidade, porque ele é uma coisa fundamental que a gente precisa fazer. Ele é basicamente nossa qualidade fundamental para todos os serviços de cloud. Agora vamos falar de você que, legal, eu não tenho conhecimento de machine learning, eu gostaria de usar alguma coisa um pouco mais pronta ali, mas que não fosse ao mesmo tempo simples, não me desse resultados simples, né? Como que eu consigo usar modelos de fundação se eu tenho só um time de desenvolvedores ali? Eu não tenho um time de data science especificamente. Para isso, a AWS lançou o Amazon Bedrock. E o Bedrock, ele é a ideia de você utilizar os modelos de fundação, LLMs, por meio de APIs, simplesmente. Então, você não vai ter que subir servidor, treinar modelo para utilizar isso já na sua aplicação de forma fácil e já mais intuitiva. Então, para isso, o Bedrock ele vai permitir não que você use um modelo de fundação, mas você tenha uma série de serviços dentro dele. Isso é importante destacar. O Bedrock ele não é um modelo de fundação, o Bedrock não é um LLM. O Bedrock, na verdade, ele vai te entregar algumas possibilidades de serviços, de modelos de fundação que estão disponíveis no mercado, pertencem a parceiros que são consolidados e que a AWS faz uma curadoria. Então, todos os modelos que eles têm lá dentro, a AWS já validou e avaliou e fala: não, são serviços pertinentes para estar aqui para a gente entregar de forma mais simples para os nossos usuários. E o interessante do Bedrock é que você não vai simplesmente conseguir usar ele apenas para inferência, usar apenas Generative AI para criar os seus contextos, sumarizar os seus textos, coisas nesse sentido. Mas você também vai conseguir fazer a parte de personalização de forma simples também. Então, você vai fazer personalização só com chamadas de API. Aquela parte de embedding que eu comentei também, você também consegue chamar pelo Bedrock e fazer ele dessa forma, tá? Isso todo contemplado com a parte de segurança. Então, o Bedrock você consegue habilitar quem vai ter acesso a ele, quem do seu time vai poder acessar, que áreas não vão poder. Tudo isso, os endpoints, como eles vão estar expostos, você vai ter login para eles. Quem acessou, você tem toda a parte de monitoração de quem acessou, que dados foram trafegados ali dentro. Então, a ideia é que você utilize Generative AI,
mas de forma segura e responsável também, e customizada principalmente. A AWS ela trabalha bastante aqui, principalmente na parte de personalização, para que você consiga fazer aquela parte do fine tuning com a menor quantidade de dados possível e ainda assim ter uma qualidade bastante interessante. Então, com pelo menos de 8 a 12 imagens, você já consegue fazer fine tuning, por exemplo, 8 a 12 exemplos, né, no caso, pode ser imagens ou textos ali, ele vai te dar ótimos resultados em cima do seu caso de uso. Cada um deles a gente precisa testar aqui, mas ao invés do que tradicionalmente a gente precisaria de 40, 50, a gente consegue reduzir bastante esse número. Vai variar de caso para caso, mas é um ponto que já é interessante para a gente testar. E dentro do Bedrock, como eu comentei, ele não é um Foundation Model, ele tem algumas opções de Foundation Model. Então, a gente tem o Amazon Titan, que foi um Foundation Model criado pela Amazon.com, com base ali no seu conhecimento ali, principalmente na parte de varejo, de pesquisas ali de busca, mas também a gente também tem alguns parceiros como o AI21 Labs com o Jurassic, o Anthropic com o Cloud 2, que atualmente, de acordo com alguns benchmarks, é um dos modelos mais fortes que a gente tem no mercado, o Cohere, que é excelente ali para a parte de comunicação de chats, e também Stability AI com Stable Diffusion para a parte de geração de texto para imagem. Então, você vai conseguir gerar imagens por meio de texto usando ali o Bedrock diretamente. Por que o Bedrock também é interessante? Porque hoje esses são os modelos que estão disponíveis. Inclusive, é, em breve a gente também vai ter o Llama, que foi desenvolvido pela Meta e que a Meta deixou esse modelo público para estar disponível aqui dentro do Bedrock também. Mas por que esse ponto é interessante? Porque aqui a gente tem uma curadoria de LLMs. Então, se amanhã surgir um novo modelo, surgir uma nova versão e a AWS entender que faz sentido estar aqui, ela tem validade para estar nesse lugar, esse serviço vai ser esse modelo ou essa nova versão vai ser incorporada aqui dentro. Aconteceu com o Cloud 2, por exemplo. Enquanto o Bedrock ainda estava em beta, existia só o Cloud 1.3. Quando a Anthropic lançou o Cloud 2, a AWS validou e colocou ele também já disponível. Significa que a médio e longo prazo, aparecendo opções mais interessantes, a AWS tende a colocar essas opções aqui também para a gente utilizar. Tá? E outra coisa que é interessante é você não vai precisar também trocar toda e reformular toda a sua aplicação para utilizar. Então, trocando alguns parâmetros e algumas formas de entrada, você já consegue utilizar um outro modelo. Principalmente numa questão de custos, né? Cada modelo desses tem um custo específico. Então, quando a gente fala aqui do Bedrock, eles são cobrados hoje por a cada 1.000 tokens, né? Então, o que é o token? O token ele é uma representação de palavras do seu texto especificamente, né? Então, por exemplo, ele não é exatamente a palavra. Então, por exemplo, se eu pegar um modelo ali que eu tenho 100.000 palavras, é, perdão, 100.000 tokens aqui, melhor dizendo, 100.000 tokens, isso vai refletir para aproximadamente 75.000 palavras. Tá, mas por que tão menos assim? Lembra que eu comentei ali atrás da parte do Transformer e encontrar essa associação? Então ele vai pegar algumas palavras e vai dividir elas, por exemplo. Então, quando eu falo possivelmente, dentro de possivelmente eu tenho possível, eu tenho o sufixo mente, então eu tenho variações dentro de uma mesma palavra, ou dentro de um grupo de palavras também. Então, os algoritmos dos Foundation Models vão fazer essa quebra, mas de forma para a gente entender, tokens praticamente se transformam aqui em palavras para a gente fazer esse entendimento. E o custo vai ser aqui por número de tokens que você utilizar. Então, a cada 1.000 tokens, você tem a cobrança aqui de 1 centavo, e aí ele cobra por tokens de entrada e por tokens de saída. Então, se você, por exemplo, falar, olha, eu gostaria que você escrevesse para mim uma peça de teatro. Com essa entrada, o seu número de tokens de entrada é pequeno, mas seu número de tokens de saída vai ser grande. O contrário, por exemplo, para quando você pede um resumo de um texto. Você coloca um texto inteiro e fala, ó, resuma esse texto para mim em um parágrafo. Você tem um número de tokens de entrada grande para um número de tokens de saída pequeno. Então, é necessário avaliar qual modelo vai fazer mais sentido para o seu caso de uso e também, em cima disso, avaliar qual custo vai ser mais interessante para essa saída aqui também. Uma feature interessante que o Bedrock tem é a questão de agents, né? Então, para explicar agents melhor, deixa eu trazer um ponto aqui. Se eu pegar um modelo, um LLM, um Foundation Model, e perguntar para ele, faça um roteiro para mim de viagem ao Japão.
Ele vai fazer um roteiro ali, todo certinho para mim. Mas se eu perguntar para ele na sequência, compre as passagens e reserve as hospedagens, ele não vai conseguir fazer. Por quê? Um modelo, geralmente, ele é fechado, ele tem o grupo de conhecimento ali dentro dele, mas ele não consegue muitas vezes fazer interações externas. E a ideia do Bedrock é facilitar esse tipo de ponto. Então, para isso, ela criou os agents. Com os agents, a gente consegue não só subir, por exemplo, as nossas APIs, colocar ali o nosso mapa de APIs dentro de um agent, e quando eu pedir, por exemplo, para ele fazer a compra de uma passagem, se eu tiver uma API disponível para isso, a gente consegue mapear para, olha, quando pedirem compra, chame essa determinada API aqui, e ele consegue executar aquela função. A mesma coisa para dados recentes, né? Então, por exemplo, se eu perguntar qual foi o resultado de um jogo de futebol que aconteceu ontem, é muito recente, não deu tempo ainda de treinar o modelo, fazer um fine tuning para isso. Então eu consigo usar um agent para plugar numa base de dados e pegar essas informações recentes e fazer um trabalho ali em cima dela. Então é uma forma da gente usar LLMs com mais poder ainda, né, acima das capacidades que atualmente eles têm, tirando algumas limitações. Mas legal, a gente falou aqui bastante do Bedrock, é uma ferramenta bem interessante que vai ajudar muitas empresas, principalmente empresas ali que têm grupos de desenvolvedores, mas não tem times de data science. Mas você pode falar assim, legal, Guilherme, mas eu tenho uma empresa que é de data science, e para mim isso não é tão isso é até interessante para alguns casos, mas eu preciso de opções de máquinas, opções de servidores com custo-benefício mais interessante para treinar meus modelos e fazer inferência deles. Então, para isso, a AWS ela lançou chips específicos para rodar dentro de instâncias, com a ideia de diminuir o custo de, de tanto de treinamento quanto de inferência de modelos e melhorar a performance dele. Então, ao mesmo tempo que eu diminuo o custo, melhora a performance. Para isso, a AWS lançou chips específicos, né? Então, ela lançou aqui. Quando eu falo que a AWS lançou chips, a gente tem instâncias de servidor, os clássicos Amazon EC2, com, ao invés de GPUs, de placas de vídeos, de chips que vão ser alternativas às GPUs. Então, eles vão ter atividades específicas. Vai ter o AWS Training, que ele serve para você treinar os seus modelos. E treinar, inclusive, modelos muito grandes, como os LLMs. Então, tem empresas que estão criando LLMs dentro da AWS. Então, elas podem usar o Training, por exemplo, para fazer esse treinamento e comparando ali a questão de horas, vai ficar mais barato do que treinar usando uma placa de vídeo. E também vai ter uma performance superior, dependendo aqui do caso que a gente estiver executando. A mesma coisa para quando a gente faz a inferência, tá? O que é uma inferência? Inferência é quando a gente usa o modelo na prática. Então, quando eu estou falando com um chat de inteligência artificial, eu estou fazendo uma inferência no modelo dele que foi treinado para conversar como chat. Se eu pego um sistema de tradução, digito uma frase ali em português, quero levá-la para inglês, quando eu clico em traduzir, eu estou fazendo uma inferência no modelo de tradução. Então, inferência é literalmente quando você coloca à prova ali o seu modelo, quando você disponibiliza ele para o seu público. Isso tem uma arquitetura específica para como executar de forma mais proveitosa isso. E os chips do Inferentia, que hoje inclusive já estão na versão 2, a AWS pegou feedbacks de cliente e já evoluiu esse chip aqui para trazer mais performance ainda, com menor custo. A gente tem os chips do Inferentia voltado especificamente para isso. Então, se placas de vídeo são uma alternativa hoje que não estão tão interessantes, estão mais caras, a gente tem soluções alternativas para conseguir treinar modelos maiores por custos menores. Mas a gente tem outras soluções aqui que não necessariamente impliquem desenvolvimento e uso de machine learning ali na prática ali diretamente para os nossos clientes. A gente pode utilizar para uso interno dentro da empresa mesmo. E um dos pontos que é o dos que eu mais acho interessante, como background de programador, é o Amazon Code Whisper. O Code Whisper ele vai te ajudar gerando código para você enquanto você programa. Então, você começa a digitar um trecho de código, um trecho de comentário, ele vai entender o que você está pedindo, o que você quer desenvolver, e vai te dar sugestões de como você pode complementar aquilo. Você pode aceitar aquela sugestão, que muitas vezes vai ser de uma linha, ou até mesmo de um bloco de código inteiro, para, com essa sugestão, você ganhar produtividade.
E quando a AWS lançou esse tipo de serviço, ela fez um teste, ela colocou a mesma atividade para 2 times diferentes, um usando o Code Whisper e outro sem usar. E o time que usou, ele conseguiu ser 57% mais rápido, com 27% de mais assertividade. Porque tem isso também, quando a gente está programando, muitas vezes a gente vai fazer um código que a gente vai testar e ele vai estar errado. Então aqui ele vai entregar códigos buscando uma assertividade maior. E não só isso, além de entregar essa parte de geração de código, o que ele vai fazer também é te dar sugestões de análise de segurança. Então ele vai conseguir varrer o seu código, identificar onde já tem vulnerabilidades conhecidas publicamente e apontar isso para você. Falar, olha, essa linha aqui você tem uma informação que está fixa nela, você tem uma vulnerabilidade aqui nessa chamada que já é conhecida, para que você, de antemão, já consiga trabalhar a segurança do seu código antes de colocar isso daqui em produção. E como o CodeWhisperer ele gera código, uma coisa que é interessante que ele tem é a parte de reference tracking. Então, todo o código que ele gerar, ele vai checar assim, no sentido de, opa, será que esse código que eu gerei já existe alguma coisa pública que seja muito semelhante a ela? E ele vai te apontar. Porque muitas vezes, o que pode acontecer é você estar utilizando um código que ele tem uma licença protegida, ou seja, um código que você não pode simplesmente usar na sua aplicação sem seguir alguns requisitos. Isso é um problema que hoje a gente tem na geração atual, onde a gente acessa diversos sites de busca e de fóruns de ajuda e acaba copiando e colando código na nossa aplicação. Isso faz com que a gente possa levar vulnerabilidade, levar um código que fique difícil de manter, que saia dos padrões que a gente está usando, mas também a gente pode estar copiando um código indevido, um código que não tem licença para aquilo. E o Code Whisperer vai te ajudar com esses pontos aqui também. Ele está disponível para as principais linguagens, então se a gente pegar Java, Python, JavaScript, TypeScript como variação ali, e o C Sharp, ele vai conseguir desenvolver ali blocos de código inteiros ali de sugestões aqui, não só baseado no comentário que você fez, mas também no nome da função e depois na implementação dela. Mas não fica limitado só a essas 5, a gente tem outras linguagens que ele também consegue dar o suporte. E também nas principais IDEs. Então, se a gente falar de Visual Studio Code, as ideias da IntelliJ, da JetBrains como um todo, estão disponíveis, mas também dentro do console da AWS. Então, se a gente pegar Lambda para desenvolvimento de aplicações serverless, Cloud9, que é a IDE dentro do ambiente da AWS, SageMaker, que a gente comentou ali para desenvolver códigos de machine learning, o Glue para desenvolver códigos de analytics, todos esses também têm suporte para a gente usar o Code Whisper em cima dele. Tá? E aqui eu vou mostrar um exemplo de código sendo gerado com o Code Whisper. Aqui eu começo a desenvolver um código, fazendo as importações ali, padrões dele, e começo a escrever uma linha de comentário, onde eu falo que eu quero subir um código para um bucket S3, mas criptografado, que isso é um ponto importante. Não delegar a parte de segurança. A gente já pode, a gente deve desenvolver já de forma segura. Então, à medida que eu vou escrevendo, ele já completa para mim, dando sugestões de, inclusive, qual o nome possível e qual o código da função. Então, a partir do momento que eu apenas digitei ali o comentário, ele me entregou a sugestão de nome da função, eu aceitei, e depois ele já me entregou um bloco de código. E esse é um ponto interessante também. Para serviços da AWS, antes mesmo deles saírem para se tornarem públicos, os times internos estão desenvolvendo códigos e protótipos aqui dentro. Então, quando um serviço se torna público, a gente já tem referências deles aqui, porque eles já foram treinados não só com dados públicos, mas também com códigos da AWS. Estão aqui disponíveis para serem utilizados pelos clientes. E aqui a gente pode ver, principalmente na geração, que do lado direito ele fez ali, incluindo a parte de criptografia, como foi solicitado ali no comentário. Uma outra solução interessante, mas aqui para quem é do time de negócios, é a questão do Amazon QuickSight com a funcionalidade que a gente vai chamar de Generative BI, ou seja, utilizar isso dentro da geração ali de gráficos e dashboards. É um serviço que, nessa data que a gente está gravando esse vídeo, ainda não está disponível, mas em breve ele já estará em prévia para a gente entender como que, para a gente poder utilizar ele na prática, né? E eu vou mostrar aqui uma demo
de como ele vai funcionar no nosso dia a dia. Essa daqui, para quem ainda não teve contato, é o QuickSight. O QuickSight é a ferramenta de dashboards da AWS, que você consegue linkar de diferentes fontes de dados ali e a partir dele montar gráficos e visualizações do que está acontecendo na sua empresa. Mas aqui a gente também vai ter a opção de começar a digitar em linguagem natural o que eu quero para minha aplicação. Então, eu posso pedir aqui quais foram os lucros das vendas mensais e ele vai me dar o gráfico. E eu consigo também, com a facilidade do QuickSight, já trocar o estilo de gráfico que eu quero ou qual é o tipo de objetivo que ele vai me dar. Então, posso ter gráficos de acompanhamento, mas gráficos também de exibição, como, por exemplo, aqui gráficos de barra, mapas de calor dentro dele. Eu vou conseguir fazer esse tipo de geração aqui de forma instantânea, utilizando recursos de Generative AI dentro de ferramentas de analytics. Isso vai servir não só para eu gerar os recursos, mas também se eu quiser, por exemplo, entender como é que eu faço uma query, como é que eu faço uma busca. Eu posso digitar e ele vai gerar essa parte mais técnica para mim. Então, se eu tiver ali, se eu sou uma pessoa de negócio e eu quero conversar com um time de desenvolvimento, eu consigo gerar esse tipo de ponto para facilitar o meu dia a dia. E uma coisa que a gente consegue fazer é, dentro também de uma determinada amostragem de dados, eu consigo pedir ali especializações para ela. Eu falo, olha, troca o tipo de granularidade, troca a cor para determinada situação, troca o estilo do gráfico e ele vai fazer isso daqui para a gente de forma automática. Eu não vou precisar criar um novo gráfico aqui especificamente para essa atividade. E uma outra atividade que a gente vai ter aqui é a que a gente chama de geração de histórias, né? E o que isso significa? Significa que, uma vez que eu tenho os gráficos, uma funcionalidade que a gente está desenvolvendo é justamente para eu pedir ali por meio de linguagem natural para ele criar um relatório, para ele criar uma história ali para mim em cima daquelas informações, em cima daqueles gráficos. Então ele não vai só colocar o gráfico ali, mas também um texto que explica aquele tipo de gráfico, que explica aquela informação para a gente conseguir entregar de forma mais resumida e ganhando também velocidade. E tudo isso adaptável, eu consigo ver, opa, não era exatamente esse tipo de resultado que eu queria, eu consigo fazer esse tipo de adaptação. Então, em breve, a parte de Generative BI, BI de Business Intelligence, vai estar disponível aqui para a gente também como serviço da AWS. Legal. E mesmo em cima disso, uma coisa que vem, que é interessante a gente pegar, quando a gente fala da questão de flexibilidade, também está muito linkado a, olha, eu tenho times que conhecem que conhecem machine learning, generative AI como um todo, e eu tenho times que estão aprendendo. Como que eu faço para fazer essa transição dos times que estão usando ali serviços como API para eles criarem coisas mais customizadas? Então, para isso, a Amazon tem dentro do SageMaker a opção do SageMaker Jumpstart. E o Jumpstart ele é uma forma de entregar conteúdo ou entregar algumas facilidades. Então, dentro dele, a gente vai ter soluções pré-prontas ali e modelos como, por exemplo, Foundations Models, que você consegue simplesmente fazer o deploy dele com um clique. Ele deixa você escolher qual tipo de instância, tipo de servidor que você quer, permite você colocar os dados que vão ser treinados dentro dele e você faz o deploy dele com um simples clique. Mas, não só isso, ele consegue também te entregar o código de como ele fez, digamos assim, essa facilidade para você. O que, que tem por debaixo daquele clique que você deu. Então, vai ter o código ali explicado e detalhado de como que funciona justamente cada uma dessas partes. E o interessante do Jumpstart é que ele não tem apenas modelos privados, apenas modelos de fornecedores parceiros, mas também como modelos públicos. Hoje, se você acessar o Hugging Faces, para alguns modelos você pode pesquisar e ele vai ter uma opção ali Deploy no Amazon SageMaker. E aí você consegue fazer o deploy dele justamente aqui, utilizando o Jumpstart. A ideia dele é pegar, principalmente alguns casos de usos de indústrias, e a gente já conseguir ter não necessariamente uma resposta final, se ela não atender para o seu caso específico como solução final, você consegue dentro dela olhar ali e entender, olha, eu consigo fazer variações, consigo fazer alterações aqui e atender o meu público final. É uma forma mais interessante do que a gente pegar
uma página em branco e tentar começar uma aplicação do zero. Você já começa com alguns exemplos, consegue desenvolver partindo daí. Eu vou passar agora duas partes de demos aqui, onde eu quero mostrar, dentro do SageMaker, a gente tem uma opção de Playground, ou seja, quando eu acesso aqui a página inicial do SageMaker, eu consigo olhar dentro dele ali algumas opções, como, por exemplo, a parte de Foundations Models, e dentro dela eu consigo navegar pelos modelos, e dentro do Playground eu consigo testá-los sem necessariamente criar uma aplicação para isso. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas técnicas, como por exemplo, eu posso fazer uma pergunta diretamente para o modelo, sem dar qualquer tipo de contexto, para ele me dar a resposta. Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma técnica que eu chamo de zero shot, ou seja, zero shot é quando eu faço uma pergunta sem qualquer tipo de contexto e o modelo me responde. Para muitos casos, como informações públicas, como o nome de um filme, ele vai me atender bem. Mas até aqui do lado do Playground, a gente vai ver que ele dá exemplos para a gente do que ele pode fazer. E quando eu pego alguns deles, eu consigo abrir aqui e ver uma determinada estrutura, né? Que ele me dá uma pergunta e me dá uma resposta. Uma outra pergunta, uma outra resposta. Outra pergunta e outra resposta. E no final, uma pergunta sem resposta. Isso na prática é o que a gente chama de few shot, ou seja, eu dou alguns exemplos para ele entender o padrão do que eu quero e a partir daí eu consigo ter as minhas respostas de forma mais elaborada. Então, imagina que eu quero gerar uma descrição de um determinado produto, mas a minha empresa tem uma linguagem própria para fazer isso. Então, eu dou pergunta e a resposta que eu quero como exemplo de outros cenários, como situação para fazer esse few shot com outras perguntas, com outros cenários que eu posso ter aqui dentro. Ele consegue fazer aqui a extração de informação também. Então, eu tenho um texto de contexto, uma pergunta, ele consegue extrair esse ponto de lá de dentro. E também a parte de resumo, sumarização. A gente consegue entrar aqui em mais detalhes, passa um contexto, dá exemplos de como você quer o resumo, você quer ele curto, separado em poucas frases, em frases curtas, e ele consegue te entregar algo no mesmo padrão que você quer. Mas a gente também consegue usar o Playground aqui para testar modelos de geração de imagem. E aqui, a mesma forma, estou usando aqui o Stable Diffusion. E dentro dele eu já peguei alguns exemplos prontos, onde eu quero fazer a imagem de um barco a velas aqui. Só que quanto mais informações eu coloco, então o estilo de luz, o estilo de cinematográfico, se eu quero algum diretor de arte, quanto mais referência eu colocar aqui dentro, ele vai conseguir me entregar essa resposta com a melhor qualidade possível. E, além disso, apesar de ser um playground, eu consigo fazer o download dessa imagem para usá-la como exemplo. Do lado, a gente tem alguns tipos de parâmetro que a gente consegue mudar também, desde o número de steps, ou seja, o número de passos que ele vai executar para fazer aquela imagem, o número de escalas, que é bem interessante também a gente estudar esses pontos dos parâmetros, porque são eles, no fim do dia, que fazem a diferença no nosso modelo. Mas também aqui um outro exemplo que eu trouxe é a geração de rostos humanos aqui, né? Inclusive, você consegue colocar o que você não quer que exista na imagem. Então, por exemplo, eu posso colocar ali no meu negative prompt o que eu não quero. Então, não quero árvores nem tons de verde. E eu consigo gerar imagens de pessoas com alta qualidade aqui também. Um outro exemplo que a gente tem é de fine tuning rodando, por exemplo, essa daqui é a cara do SageMaker, mais especificamente aqui o Jumpstart. Então eu tenho uma série de modelos prontos aqui, mais de 400 modelos diferentes para escolher, e dentro deles eu tenho uma área que se chama Notebooks. E eu posso escolher manualmente, mas eu também posso pesquisar. E aqui eu peguei um exemplo que é gerar imagens customizadas de um cachorro. E o que é interessante aqui? Ele vai trazer para mim, aqui eu estou fazendo o import do notebook, para ele literalmente gerar, usar um servidor ali por debaixo dos panos, porque eu vou querer executar esse código aqui, mas ele me dá exatamente o código que eu vou gerar, que eu vou utilizar para gerar as imagens customizadas aqui de um cachorro, mas também com a explicação, o que está fazendo em cada uma dessas etapas, o código está comentado também. Isso tudo veio por padrão, isso tudo já está disponível ali dentro do Jumpstart.
Aqui eu só comentei para poder executar tudo de uma vez e mostrar a saída dele. Então, eu comentei o final onde ele ia fazer a remoção tanto do endpoint quanto do modelo que ele gera. Mas aqui a gente consegue tanto trabalhar no sentido de, olha, eu estou gerando fotos de um cachorro, mas eu poderia gerar fotos minhas, por exemplo. E aí, para isso, eu posso pegar esse código aqui, trocar onde tem o dataset de fotos do cachorro pelas minhas fotos, trocar onde está falando gere fotos de um cachorro para gere fotos do Guilherme, por exemplo, e a partir daí conseguir treinar. Ele até dá aqui o exemplo falando que vai demorar aqui 10 minutos, mas obviamente a gente já editou esse vídeo para cortar essa parte e trazer o resultado para vocês, que são as fotos do cachorrinho sendo gerado. Ele gera todo o log do que ele fez da parte de treinamento, deixa a gente escolher qual nível, o tamanho da instância que a gente quer para esse cenário, o número do tamanho da máquina. E aqui eu tenho alguns prompts. Então eu pedi a foto do cachorro na praia, a foto do cachorro desenhado a lápis, ele no campo de futebol e ele de chapéu. E a gente consegue pegar aqui na sequência os detalhes, né, a qualidade do que ele me trouxe. E na sequência também eu já mostro a foto do cachorro original para não parecer que eu só pedi a foto de um cachorro genérico. Então aqui tem a foto são as imagens geradas do cachorrinho e eu abro aqui uma foto de um cachorro, do cachorro original que a gente usou para se basear. Então dá para ver que ele se baseia exatamente no mesmo bichinho para ter essa saída. E depois, para eu remover, eu só descomento aquele ponto, rodo, e aí eu não tenho mais nenhuma preocupação com custos, nem seja do tempo da máquina rodando, mas também dos modelos e dos endpoints que ficam disponíveis aqui. Legal, pessoal. Acho que a gente falou bastante aqui, não só de Machine Learning, como de Generative AI, mas se você estivesse perguntando, tá, como é que eu entro nesse mercado aqui pela primeira vez, a gente tem algumas dicas básicas aqui para esse primeiro contato. Uma das primeiras é, se você é um desenvolvedor ou tem um time de desenvolvimento, você pode utilizar o Amazon Code Whisper. Ele tem uma versão gratuita para uso em projetos públicos, para uso de estudo, e para uso empresarial ele tem uma versão com uma licença paga. Mas você pode utilizar ali a versão do Code Whisper gratuito para entender e ele vai te mostrar como usa. Se você quiser utilizar isso dentro da sua empresa, pode usar a versão profissional para ganhar agilidade nos seus desenvolvimentos. Então, como a grande parte das empresas de TI, startups como um todo, tem times de programação, o Code Whisper se encaixa para todas elas que têm desenvolvimentos nas linguagens suportadas. Depois disso, a gente pode entrar ali dentro da parte do playground e experimentar cada um dos modelos, ver qual que é a diferença deles e testar os nossos casos de uso ali dentro, principalmente dentro do playground, primeiro para entender, vale a pena usar, ele vai funcionar para aquilo que eu estou imaginando? Esse modelo é melhor do que aquele outro que eu já testei antes? Qual vai ter a melhor saída? E por último, entender entendendo as ferramentas, identificar qual tipo de problema pode ser resolvido com isso, para a gente literalmente começar uma prova de conceito. Então, usando aqui o ambiente da AWS, a gente consegue entrar em contato aqui com gerentes de contas, com arquitetos de soluções, para validar se aquela solução que você está desenvolvendo faz sentido, e a partir daí a gente consegue de fato entrar no mundo de Generative AI de forma mais concentrada, com o objetivo em vista. Para mais informações, a gente tem aqui uma página onde tem casos de usos para a gente explorar. Então, se você estiver procurando algo que seja mais próximo do seu negócio, do seu dia a dia, tem a página de explorer.aws.amazon.com e tem também a página ml.aws, que vai ter todas as informações de todos os serviços de machine learning lá disponíveis para vocês. Pessoal, o objetivo aqui era literalmente trazer soluções, trazer casos de uso, colocar um pouco mais o pé no chão sobre alguns termos, como que a gente consegue utilizar. Deixo aqui meus contatos, qualquer dúvida que vocês tiverem podem entrar em contato comigo e fiquem à vontade para também experimentar o serviço da AWS e usar mais Generative AI e Machine Learning de acordo com o caso de uso que vocês têm. Obrigado, pessoal.